O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A China propõe unir as obras do PAC com as da Rota da Seda. O governo Lula está mais próximo do país asiático com isso? O economista e apresentador aqui da Jovem Pan News, o Samidana, traz os destaques e impactos no agronegócio. Confira. Parece que o governo Lula está mais próximo da China. Está correta essa leitura? E o que a gente deve ver? Uma aproximação ainda maior nos próximos meses? Qual a sua opinião? Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Olha, o governo Lula, ele tem já, desde o Lula 1, priorizado essa aproximação com a China, né? Ou seja, o primeiro ato que indica isso é quando o Brasil reconhece a China como economia de mercado na OMC, lá em 2004, em outubro, né? Ou seja, isso não é uma postura, por exemplo, dos Estados Unidos, que não reconhece até hoje a China como economia de mercado, e mesmo ali o bloco europeu também não, né? Ou seja, isso permite que eles façam retaliações quando vejam práticas não competitivas, por exemplo, o dumping, permitindo que os Estados Unidos, de um dia para outro, sobretaxem produtos chineses. O Brasil não pode mais fazer isso desde 2004, porque tem que passar pelas instâncias da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Então, isso já indicou ali um caminho de aproximação, né? Na sequência, o Brasil cedeu também, como no caso do alto embargo com relação ao mal da vaca louca, né? As dificuldades de declaração de zonas livres de febre aftosa, que nunca são conseguidas, né? E isso foi caminhando até o ano passado, em que, com relação à guerra da Ucrânia e Rússia, né, o que o Brasil falou e as resoluções que o Brasil propôs enquanto presidia o Conselho Geral da ONU, né, a Assembleia Geral, ele praticamente chancelava as ideias da China e da Rússia. Agora eu ia perguntar para o deputado, no seu sentimento, Luiz Felipe, você que está lá na Câmara, está com gente da oposição, gente que apoia o governo, você vê esse estreitamento com a China ou ainda não é tão perceptível? O que o Brasil tem feito é se subjugar a essas duas agendas que estão muito claras. A agenda da União Europeia, que envolve aí uma série de regras ambientais que são praticamente utópicas, muito difícil de você obedecer e tem gerado conflito na Holanda, na Alemanha e na França. E por outro lado você tem esse acordo, que é um acordo armadilha da China, em que eles garantem uma série de investimentos, linhas de crédito, até construção de infraestrutura, e do outro lado eles incorrem ao Brasil e aos setores, sobretudo os setores estratégicos do Brasil, que são do interesse da China, a se subjugarem às vontades, formação de preço e uma série de outras limitações comerciais que a China impõe. Então, o Brasil está praticamente entre esses dois jogadores. Esse interesse de unir as obras do PAC com a Rota da Seda vai beneficiar o agro? O PAC é um volume absurdo de investimento que o governo não é capaz de fazer sozinho. Então, ele precisa de parceiros. Ele vê que já tem rombo nas contas públicas. Então, como é que ele vai financiar isso se não tem recursos próprios? Vai ter que abrir. E para quem que ele está abrindo? Para a China, que sempre quis controlar todos aqueles seus parceiros. Através do controle econômico, controle de portos, controle de ferrovias, controle da distribuição, de armazéns para estocagem, você praticamente controla a economia de um país. Por um lado, eu vejo os parlamentares sucumbindo a essa possibilidade de ter uma linha de crédito bilionária vindo para favorecer o Brasil. Claro que a infraestrutura do Brasil vai servir majoritariamente aí para o agro, sobretudo no escoamento dessa produção que vale a pena para a China. Então o agro está beneficiado. Então, do ponto de vista de aceitação isso internamente, de voto, isso vai dividir o Frente Parlamentar do Agronegócio. Tem aqueles que vão mais pelo sentido corporativista e vão apoiar esses acordos internacionais que facilitam o crédito imediato, e vão ter aqueles da oposição, como eu, que vamos falar, olha, isso aqui vai prejudicar a nossa liberdade econômica com vários outros parceiros.